Vão falar de mim. Vê aí se você não tá se identificando com isso. Você realmente não liga pro que os outros pensam? Você acha que você é uma pessoa desapegada desse tipo de coisa? Porque a gente adora falar, né? Ah, eu não ligo pra opinião de ninguém. Não? Será? Se eu fizer isso, o meu amigo vai pensar alguma coisa. Se eu postar isso, vão achar que eu tô me achando. Se eu mudar de carreira, vão achar que eu fracassei na que eu tava antes. Você tá vivendo a sua vida e simultaneamente administrando uma central de imprensa dentro da sua cabeça. Tudo pra descobrir que alguém talvez pense sobre uma coisa que você nem fez ainda. E o mais engraçado disso, gente, é que em muitas vezes a pessoa nem tá pensando na gente. Ela tá preocupada vivendo a vida dela, com os problemas dela, com os boletos dela. Tá todo mundo ocupado demais, administrando a própria existência nesse lugar. Então, por que a opinião dessas pessoas ocupa tanto espaço na sua vida? Eu tô falando isso porque eu fiz isso com a minha própria carreira, gente. Eu passei muito tempo tentando entender qual era a maneira certa de ser artista, qual é a melhor forma de ser cantora, qual é a forma certa de ser atriz. E aí eu comecei a criar conteúdo, eu comecei a fazer lives, eu comecei a falar sobre carreira e tudo ao redor disso. Eu comecei a gravar vídeos no YouTube, pra quem não viu ainda, dá uma olhada nos vídeos anteriores. Assim. Eu comecei a gostar de comunicação, comecei a perceber que eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto de compartilhar coisas que funcionaram pra mim, de testar ideias, de falar sobre experiências. E aí veio aquela vozinha: mas isso não vai confundir a sua carreira artística? E essa pergunta, ela parece muito estratégica, ela parece inteligente, realmente. Só que talvez ela escondesse uma outra parada. Eu tava mais preocupada em parecer coerente, pra quem olha de fora, do que construir uma carreira que realmente fizesse sentido pra mim. Do que realmente fazer coisas que fazem sentido pra mim. Isso tudo é muito diferente, porque tem uma pressão enorme para você conseguir responder, né? O que você faz da vida? E responder em uma frase: sou cantora, sou professora, sou empresária, sou criadora de conteúdo. Eu entendo a utilidade disso. O marketing precisa de mais clareza, eu entendo. Mas ser humano não precisa caber numa bio do Instagram. Você pode ter várias habilidades, você pode gostar de coisas diferentes, você pode testar, você pode mudar, assim como eu tenho feito. E soar confusa para muita gente. Pode descobrir uma nova possibilidade na sua vida, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60. E talvez isso não seja falta de foco. Talvez seja simplesmente você descobrindo como quer construir a sua própria vida. Mas é uma coisa, eu percebi que essa necessidade de aprovação, ela aparece principalmente quando a gente está começando a fazer alguma coisa. E talvez seja justamente aí que você esteja travado. Seja justamente isso que está te travando. Você quer começar, por exemplo, a fazer vídeos. Mas aí pensa, vão achar que eu estou querendo aparecer, essas coisas todas que eu já falei. Aí você quer abrir uma live pra testar, pra entender como é. Vão achar que eu tô desesperado por dinheiro. Você quer lançar uma música. No meu caso, vou lançar uma música. Vão achar que eu tô me achando cantor. Vão achar que você quer vender alguma coisa. Vão achar que eu tô tentando ganhar dinheiro. Bom, gente, você tá tentando ganhar dinheiro. Todo mundo tá, quem não tá? Nós temos contas, né? Nós temos trabalho, nós temos objetivos na vida. Então, qual é o crime nisso? Nenhum, né? Só que a gente transforma coisas absolutamente normais em acontecimentos sociais gigantescos. E a gente também imagina que tá todo mundo prestando atenção na gente, com hiperfoco na nossa vida. E é isso que paralisa a gente. Principalmente quando a gente está começando. Começar uma coisa significa que a gente também vai precisar ter que aceitar por um período que provavelmente a gente vai aparecer amador. E ninguém quer parecer amador, né? Ninguém quer parecer que tá tentando alguma coisa. A gente quer começar já parecendo o quê? Profissional. Só que isso não existe, em lugar nenhum existe. A gente precisa aceitar
que a primeira versão de quase tudo que a gente faz vai ser pior do que a 10ª. E a 10ª vai ser pior do que a 100ª. Isso não é humilhação, é processo. E aqui entra uma coisa que eu precisei aprender na prática. Eu já me comparei muito com outros artistas em níveis diferentes do meu, principalmente em audições. Imagina uma audição. Você entra numa sala, tem várias pessoas talentosas. Uma pega uma coreografia rapidinho, a outra dança maravilhosamente bem, a outra canta maravilhosamente. E aí você olha para aquilo e pensa, meu Deus do céu, eu não sou boa o suficiente. Eu já saí da audição chorando, gente. E hoje eu consigo olhar para aquela situação com um pouco mais de distância emocional, né? Eu não era necessariamente incapaz naquele momento. Eu aprendi a reconhecer que às vezes eu preciso de mais tempo para aprender certas coreografias. Só que naquele contexto eu não tinha esse tempo. Numa audição você não tem esse tempo. Só que existe uma diferença gigantesca entre eu não conseguir fazer isso nessa situação de eu sou incapaz de fazer isso. A gente pode olhar com distância dessa situação e pensar assim, eu sou incapaz de fazer essa coisa dentro desse contexto. Dentro de um outro contexto, eu consigo fazer maravilhosamente bem. E você percebe o quanto que a nossa cabeça pode sabotar, às vezes, a nossa capacidade de fazer uma coisa. Quem colocou essa sentença na nossa cabeça, né? Eu me coloquei aquela cobrança naquele momento. Isso acontece muito quando a gente está preocupado com a avaliação dos outros. A gente pega aquele episódio isolado e transforma aquilo numa identidade. Gente, eu não passei na audição. Não é que eu sou ruim. Eu não passei naquela audição. Esse vídeo aqui não teve muitas visualizações. Ah, eu sou desinteressante, então. Ninguém gosta do meu trabalho. Alguém criticou, alguém veio e fez um comentário negativo. Então não deveria estar fazendo isso. Gente, sabe? Calma. A gente fica misturando o acontecimento e o nosso valor pessoal. E aí eu percebo que ouvir pessoas é diferente de você viver da aprovação delas. Eu não tô falando que você deve ignorar todo mundo. Isso seria até uma forma de maturidade da nossa parte, né? Às vezes alguém que gosta de você percebe uma coisa que você não percebe, ok? Talvez alguém pode chegar e pode falar assim, você tá insistindo numa coisa que tá te fazendo mal. A gente precisa conseguir ouvir esse tipo de coisa. Mas ouvir é uma coisa, entregar o volante, a direção, controle da nossa vida na mão de outra pessoa é completamente diferente. Outra coisa também, os seus pais, eles podem te amar profundamente. E ainda assim, eles talvez não entendam a vida que você quer construir. O seu parceiro pode te amar muito, mas ter desejos completamente diferentes dos seus. Um amigo pode querer o seu bem e ainda assim enxergar a sua vida através das experiências que ele teve na vida dele, das frustrações dele. Geralmente, né, todo mundo aconselha, todo mundo julga a partir do próprio mapa da própria pessoa. E o mapa daquela pessoa pode ser ótimo, mas não necessariamente aquilo ali é seu, faz parte de você. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre esse tema, e aí eu me fiz uma pergunta. Se eu não tivesse medo de decepcionar ninguém, o que eu escolheria? Você pode fazer essa pergunta pra você, não precisa saber responder agora. Só pensa aí, só pensa. Porque talvez você descubra que algumas coisas que você chama de responsabilidade são, na verdade, medo de começar algo novo. Medo de um julgamento, medo de parecer irresponsável, medo de parecer egoísta, medo de fracassar, sabe? Medo de mudar de ideia, medo de ouvir alguém dizer, eu sabia que isso não ia dar certo. A gente não quer apenas conseguir fazer uma coisa, às vezes a gente quer conseguir para provar que alguém estava errado. E aí isso também é uma forma de viver em função dos outros. Às vezes você só mudou a estratégia. Antes você queria evitar o julgamento, agora você quer vencer para receber a aprovação de alguém. E ainda os outros estão no centro. Então talvez a liberdade não seja chegar a um ponto, né, onde a gente não liga para absolutamente ninguém.
E eu acho que isso nem seria saudável, né? Eu acho que talvez a liberdade seja a gente conseguir ouvir. Eu não faria isso. E responder, né, mentalmente pra essa pessoa. Tudo bem, você não precisa fazer isso. Eu preciso decidir se eu faço. A nossa vida, gente, não precisa de 51% dos votos externos antes da gente tomar uma decisão. A gente pode escolher, a gente pode testar, a gente pode errar. Você ouviu isso? Você pode errar. Você pode corrigir esse erro, você pode mudar de direção. Isso não significa que a decisão anterior foi um grande problema. É que a gente simplesmente descobriu uma nova informação sobre aquilo. Você toma uma decisão, aí começa a dar certo aquela coisa. E em vez de simplesmente viver, a gente começa a entrar naquela de querer provar. Você tá vendo o que eu tô fazendo? Sabe? Tipo aquela assim, eu falei que eu ia conseguir. Agora eles vão ter que me reconhecer. E pronto. E nessa a gente continua vivendo o quê? Pros outros. Só que agora você quer o quê? Aplauso. Não preciso provar que a minha escolha estava certa. Eu preciso descobrir se ela faz sentido pra mim. E se ela funcionar, ótimo. Se precisar mudar, eu vou mudar. E se eu descobrir que eu estava errada, eu vou e corrijo. Se eu descobrir que eu estava certa, eu vou lá e continuo, aperfeiçoo. Mas eu não preciso transformar cada decisão da minha vida numa audiência pública. E talvez isso seja por isso que hoje eu consigo olhar para minha própria carreira de uma maneira completamente diferente. Eu não quero, gente, não quero escolher entre ser cantora, entre ser criadora, entre ser atriz, entre ser comunicadora, pessoa que faz live, pessoa que faz YouTube. Eu gosto de várias dessas coisas. Eu estou descobrindo como elas podem conversar entre si. Minha música continua existindo, inclusive tem uma música que inspirou esse vídeo, que é a Vão Falar. Ela traz um pouco ilustra melhor esse vídeo. Vou deixar aqui na descrição pra você que não conhece. E se você curtir essa música, coloque na sua playlist, tá? Vou amar. Minhas músicas continuam existindo, minhas músicas autorais continuam sendo uma parte importante de quem eu sou, mas também eu descobri que eu gosto de construir comunidade. Eu gosto de conversar, gosto de trocar, gosto de criar. Eu gosto de experimentar, eu gosto de aprender. E talvez eu não precise amputar uma parte da minha personalidade para caber numa definição que deixe todo o mercado fonográfico confortável. Talvez eu possa construir uma carreira que tem espaço para tudo isso. E agora eu quero voltar para aquela pergunta lá do começo. Quem está escolhendo a sua vida? É você? Ou é uma coleção de expectativas da sua família, dos amigos, do seu parceiro, da sociedade, do algoritmo, do mercado, dos seus seguidores, daquela pessoa que você nem conhece direito, que você acabou de ver lá que ela é uma referência pra você? E talvez existam coisas que você quer começar há anos, mas continua esperando alguém dizer, pode ir, faz. Chega uma hora que a gente precisa parar de perguntar, será que eu posso? Faz sentido pra mim? Se faz, vai, cara. Vai com responsabilidade, com planejamento. Ah, mas depois, lá na frente, não fizer mais sentido. Aí você muda. Porque isso também é maturidade da nossa parte. Maturidade não é você nunca mudar de ideia. É você conseguir mudar de ideia sem precisar destruir a pessoa que você era antes. Se ninguém pudesse te julgar, o que você começaria a fazer? Se ninguém pudesse te aplaudir, o que você continuaria fazendo? Porque a primeira mostra que o medo tá te impedindo, né? A segunda revela o que realmente é seu dentro dessa situação que você tá vivendo. O que realmente está lá no seu coração, na sua alma. Talvez a próxima mudança não seja descobrir quem a gente é. É a gente se tornar essa pessoa. Parar de tentar ser o que esperam de nós. Talvez seja em parar de ser quem esperam que a gente seja. Eu também tô aprendendo isso. Esse é um aprendizado que eu acho que nunca termina. Porque cada vez que você cresce, aparece uma nova versão de você e aparece também uma nova opinião sobre quem é você, sobre o que você deveria ser. Só que agora você tem essa escolha. Você pode ouvir, você pode agradecer, pode considerar e depois pegar de novo lá o controle
de volta o volante da sua vida e continuar dirigindo a sua vida. Se você quiser acompanhar um pouco mais do que eu tô fazendo aqui no YouTube, tem vídeos antigos, vai lá dar uma olhada. E eu também tô todos os dias no TikTok, às 8 da noite, fazendo as minhas lives, cantando, conversando, vivendo essa carreira na prática. E se você ainda não conhece minhas músicas autorais, também vou deixar os links aqui, porque eu não quero construir uma carreira que pareça perfeita pra quem tá olhando de fora. Eu quero construir uma carreira que faça sentido pra quem tá vivendo dentro dela. Eu vou deixar uma pergunta que você leve pra sua vida. Se quem estivesse olhando, o que você escolheria fazer hoje?